Sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, memória de Santo Antônio de Pádua, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito, também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher e não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. Meus irmãos e irmãs, estamos ainda aí dentro do Sermão da Montanha. Ontem nós fizemos uma explicação um pouco mais fundamental para entender o conteúdo dessas falas de Jesus, que depois ele vai pontuando os mandamentos e vai dando a eles uma amplitude, né? É interessante perceber essa atitude de Jesus, porque é em cima dessa atitude de Jesus que a igreja sentiu-se na liberdade de dar aos mandamentos a chamada fórmula catequética. Então, quando você vai na catequese e aprende os mandamentos, você não aprende eles do jeito que eles estão mencionados lá no Êxodo. Então, se você for lá no Êxodo, por exemplo, a parte lá onde se refere ao primeiro mandamento é um texto enorme. Então, que fala sobre a confecção de imagens, sobre a adoração de ídolos, sobre um monte de coisa. E qual é a fórmula catequética que você aprende numa catequese? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essa fórmula catequética, a igreja fundamenta ela em cima dos ensinamentos que Jesus foi dando. É importante entender a pedagogia da revelação que foi acontecendo ao longo do tempo. A revelação não foi pontual e engessada. Não, Deus foi dando uma compreensão dessa revelação gradativamente. Por isso que para nós católicos não existe problema nenhum em olharmos lá no Êxodo e ver Deus mandando guardar o sábado. Nós entendemos que houve um progresso dessa compreensão. Com a ressurreição de Jesus na madrugada de um domingo, este sábado ficou para trás. Agora é o domingo para nós que importa. E hoje Jesus toca num dos mandamentos que, se formos olhar para ele com bastante objetividade, como ele está lá no Êxodo, então o alcance dele seria bastante limitado. Então, quando você olhar lá no Êxodo o mandamento que versa sobre a sexualidade, o que vai falar? Não cometerás adultério. Jesus hoje pega esse mandamento e dá a ele uma amplitude tremenda que faz com que a igreja se sinta no dever de dar uma fórmula catequética que corresponda a essa amplitude. Qual é a fórmula catequética que você aprende do 6º mandamento? Não é não cometerás adultério, é não pecarás contra a castidade. Então, aqui a igreja apresenta uma amplitude maior que se adequa a isso que Jesus faz no próprio Evangelho de São Mateus. Então, quando Jesus ele diz: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. O adultério em si, enquanto conceito, é relação sexual com uma pessoa casada, que não é minha esposa, que não é meu esposo. Só isso é o adultério, mais nada. Então, se os pecados contra a sexualidade se limitassem a isso, então seria bastante flexível a liberdade, né? Todas as patologias sexuais aí fora de uma traição estariam permitidas. E Jesus já pega o extremo e coloca uma base que faz com que a amplitude seja realmente densa. Jesus diz: quem olhar com desejo já adulterou no seu coração, já cometeu adultério. Então Jesus aqui ele equipara o pensamento consentido com a ação. É a mesma gravidade. Então, por isso, é importante entendermos isso, porque, infelizmente, a gente cria uma série de ideias sobre os pecados da sexualidade, que o pecado da sexualidade eu tenho que fazer alguma coisa.
Tem gente doida aí que acha que sentar na frente de um celular, do computador, ficar assistindo pornografia e conseguir não se masturbar, não pequei, graças a Deus, fiquei só vendo, não fiz nada. Errado. Não tem como você ficar ali vendo aquela podridão e não desejar nada, e não acontecer nada com o seu corpo. Então está acontecendo um processo biológico, está acontecendo um consentimento de vontade, está acontecendo um desejo, e tudo aquilo é pecado. E é pecado grave, não é pecado venial não, tá? Não é só a masturbação e a relação sexual com outra pessoa que é pecado grave, não. O pecado de pensamento consentido já é grave nessa fala de Jesus. E quem inventou isso foi Jesus, não foi a Igreja Católica, não foi padre paranoico, não, foi Jesus. Mas agora aqui também um adendo para você não pensar que pronto, agora você tá no inferno, você nunca mais vai conseguir sair, não tem mais nada. Padre, que eu fico com esses pensamentos na minha cabeça o tempo todo, não. Aqui você precisa entender que eu insisti várias vezes no adjetivo consentido. Então, vivendo num mundo tão erotizado como a gente vive, talvez tendo aí uma trajetória onde você se deixou contaminar por uma série de porcarias dessas, horas e horas de pornografia. Então agora você tomou uma decisão, você quer seguir diferente, você quer viver livre disso, mas ocasionalmente um pensamento desses vai voltar na sua cabeça. O seu cérebro, quando ele fizer aí uma escolha randômica, já que no arquivo tem muita coisa lixo, ele pode trazer alguma coisa de conteúdo pornográfico na sua cabeça, mas a questão aqui é o seu consentimento. Que um pensamento possa chegar sem você desejar, isso é possível. Se eu te falar agora para pensar num pônei cor-de-rosa com chifre de unicórnio, provavelmente esse pônei já está aí dentro da sua cabeça. Mas agora, o que você faz com esse pônei depende de você. Se você quiser pegar ele, tirar ele da sua cabeça e colocar em um Fusca azul, você consegue. Agora, se você quiser ficar com esse pônei, se entreter com ele, rolar na grama com ele, também é uma escolha sua. Então, por isso que um pensamento chegue não é pecado da sua parte. É pecado no sentido de que lá atrás você deu matéria para esse pensamento chegar. Ok, mas lá atrás isso aconteceu e você provavelmente já confessou isso. Mas agora esse pensamento chegar sem você chamar não é um pecado da sua parte. Mas agora, uma vez que esse pensamento chegou, você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher. Ou você tira isso e coloca outra coisa na sua cabeça, ou você consente, se entretém, se deleita com esse pensamento. Então, por isso, essa meditação ela ajuda você a entender que tem sentido as fórmulas catequéticas que a igreja apresenta para você dos mandamentos não serem uma cópia do Êxodo 20 ou da citação dos mandamentos em Deuteronômio, mas também te ajuda a entender que existe agora uma amplitude maior desses pecados. E não dá pra gente ficar ali com aquela letra do Êxodo, né? Não faz isso, não faz isso, não faz isso, e achar que tá tudo ok, porque não tá tudo ok. Então agora a amplitude é bem maior e seguir a Cristo e viver como Ele quer que vivamos não é mamão com açúcar, não é tomar água de coco na sombra, é brabo, é bruto, vai ter que fazer um esforço. Por isso que já essa semana meditamos na impossibilidade de uma autossalvação. Ou é a graça de Deus unida ao nosso esforço, ou nós nunca vamos conseguir ser aquilo que Deus espera de nós. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.